bem-vindo, eu sou Frei Jacir de Freitas. E o texto sobre o qual vamos refletir hoje é o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículos 46 a 50. E veja só o que eu preparei para você. A infância de Jesus, seus irmãos e sua mãe, também chamada de Nossa Senhora do Carmo, na inspiração então de Mateus 12 e dos Evangelhos Apócrifos. Não saia daí que você vai compreender a importância desta temática. Porque aqui se trata da família de Jesus. José não é citado, pois havia morrido, conforme relato do Evangelho Apócrifo, História de José o Carpinteiro, um texto do ano 380 da nossa era. Você sabe quais são os irmãos de Jesus? Não? Não sabe o nome deles? Sua mãe? Sim, é claro. É Maria, que também é chamada de Nossa Senhora do Carmo, dentre tantos outros títulos. Qual o sentido do escapulário que ela ofereceu ao monge Simão Stock, que viveu entre o ano 1165 a 1265? Ao falar de irmãos de Jesus, quero dizer uma palavrinha também para você sobre a infância do menino Jesus. Para além do Evangelho de Mateus 12, 46, onde encontraremos as respostas para essas questões. Boa pergunta, né? Onde encontraremos resposta para essas questões? Elas estão na tradição de fé conservada pela literatura apócrifa, na Bíblia Apócrifa. Você já leu a Bíblia Apócrifa? Não? Não sabe o que está perdendo. Bom, vamos lá então. Iniciamos falando de Maria. Os apócrifos marianos escritos predominantemente entre os séculos III e VII possuem belíssimas narrativas literárias sobre Maria. Com forte influência sobre os cristianismos do século V e VI, estes apócrifos marianos contribuíram para a formação de uma devoção a Maria na vida da igreja medieval e moderna. A morte assolava o Ocidente e com ela o pessimismo de viver, pois todos tinham medo da morte e do fogo do inferno, bem como do purgatório, e tudo isso ajudava as pessoas a viver nesse drama. Eu creio que viver na Idade Média era terrível. E foi nesse contexto que surgiu a devoção a Nossa Senhora do Carmo, ou do Carmelo, que em hebraico significa Vinha de Deus, um belo monte localizado no norte de Israel, Palestina. Ali atuou o profeta Elias em nome de Deus e contra os profetas de Baal, conforme o testemunho de Reis, 1 Reis 18. Elias fez chover buscando com o côncavo da sua mão, nuvens sobre esse monte, segundo a tradição. Nesse local, o superior dos carmelitas, Simão Stock, invocava então a Nossa Senhora pedindo ajuda, segundo a mais terra tradição de Elias. A tradição diz que Maria lhe entregou um escapulário, isto é, um pedaço de pano que cobre o peito e as costas. Isto é, uma armadura de proteção que mais tarde se tornou o hábito dos carmelitas. O fato de ele ser de pano também tem relação com a roupa, com a túnica de Jesus, confeccionada por Maria para ele morrer. Ao oferecer a Simão Stock o escapulário, Maria faz uma promessa de que quem morresse usando, tendo cumprido os deveres de cristãos, sairia com a sua ajuda do purgatório no primeiro sábado depois de sua morte. Você já ouviu isso aí, essa tradição por aí. No entanto, foi Santa Brígida, que viveu entre 1303 e 1376, ela diz que Nossa Senhora disse a seguinte a Simão Stock: todo aquele que morrer revestido desse santo escapulário não arderá nas chamas do inferno. Este hábito é um sinal de salvação, um amparo nos perigos e uma segurança de paz e aliança eterna.
Na Idade Média, o imaginário do inferno, criado pela Igreja como lugar de pavor e medo, teve como consequência a criação também do imaginário do purgatório, aprovado depois de séculos de tradição, que começou lá com Santo Agostinho, no segundo concílio de Lyon, na França, em 1274. Então, Nossa Senhora do Carmo surge nesse contexto de medo generalizado das ciladas do capeta na hora da morte, não do demônio. O pavor de todos era morrer e perder o céu, indo direto para o inferno sem passar pelo purgatório. Isto é, a antecâmara do inferno. Maria, como advogada, surge para ajudar as almas a se livrarem do purgatório. Bom, vejamos agora a questão, tendo entendido isso, a questão dos irmãos de Jesus, os quais desejavam falar com ele, pois perceberam que ele estava agindo de forma não muito convencional para a tradição judaica. A resposta de Jesus ao interlocutor que veio avisá-lo foi o seguinte: meus irmãos, são meus discípulos, os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Diante da missão, para Jesus, os laços familiares são relativos. Em hebraico, irmão se diz at, que significa irmão de sangue, mas também parente próximo, patrícios ou vizinhos. São Jerônimo afirmou que no Evangelho trata-se dos primos de Jesus. Mas será isso mesmo? Os evangelhos apócrifos, na verdade, conservaram a tradição de que José, ao ser escolhido para casar-se com Maria, que estava vendo consagrada no templo, feito por Joaquim e Ana, então chegou a hora da menarca tornar-se mulher, chamar os homens todos, eles vieram, e dentre eles vieram São José. E José já era um viúvo de 99 anos e tinha 4 filhos: Judas, Justo, Tiago, Simão e 2 filhas, Lísia e Lídia. Então, interessante, diz os textos apócrifos, que quando Maria chegou à casa de José, também, os apócrifos da infância, diz que ela logo se afeiçonou por Tiago, o filho menor de José, que vai ser considerado na tradição também o irmão de Jesus, e que depois chefiou a igreja de Jerusalém, depois da morte de Jesus, e morreu martirizado. E Tiago, então, naquela época, sofria a ausência da sua mãe. Maria cuidou dele como mãe. Sendo assim, qual é a conclusão? Os irmãos de Jesus são irmãos de criação, são irmãos de criação. Eu diria o seguinte: Jesus não nega os seus irmãos, tampouco sua mãe. Isso não era possível na cultura judaica. Irmão aqui quer dizer que ele assume a causa do reino, é aquele que assume a causa do reino. Os irmãos de Jesus, na verdade, somos todos nós, seus seguidores. Maria foi a sua educadora e primeira apóstola. Ele a mostrou o caminho da fé e ela a vida, ao educá-lo. Olha que bonito. E é nessa perspectiva que podemos falar também da infância de Jesus, como havia dito antes, conforme a tradição apócrifa. Os apócrifos da infância contam a história de um menino Jesus, travesso, poderoso, malvado, gnóstico, sábio, capaz de realizar milagres, farol de luz para a sua família. Esses apócrifos da infância, nos quais aqui, nessa Bíblia apócrifa, eu apresento 6 deles, como o Evangelho da Infância do Pseudo Segundo Tomé, do Pseudo Mateus, o Evangelho Árabe da Infância, o Evangelho Armênio da Infância e Livro da Infância do Salvador. São 6 textos traduzidos na íntegra. Então, esses textos se espalharam entre os cristãos para complementar o cristianismo hegemônico no que tange à divindade e à humanidade de Jesus. A questão, na verdade, não era polemizar, mas sim clarear essa face oculta da vida de Jesus que ficou na penumbra. Pouca coisa se diz nos canônicos sobre a infância de Jesus. E assim esses textos conseguiram sanar a curiosidade dos cristãos.
Na Bíblia Apócrifa, apresentamos então essa tradução dos evangelhos. O mais antigo desses evangelhos é um do ano 170, intitulado Apócrifo do Pseudo Tomé. Nele conta que Jesus foi matriculado em uma escola, mas não precisava estudar, pois sabia mais do que seu mestre. Sabe o que o menino Jesus fez com os mestres quando o desafiava na escola? Sabe não? Leia aqui que você vai achar interessantíssimo. Esse livro também fala da pré-existência de Jesus, como o Evangelho de João também tenta dizer algo sobre isso. No princípio era o verbo se fez carne. Então fala da pré-existência, narra vários milagres de Jesus ainda criança, como a história famosa dos 12 passarinhos de barro que ele fez e deu vida a eles. Assim começa o Evangelho Apócrifo do Pseudo Tomé. Eu diria que o grande mérito, dos evangelhos apócrifos foi o de dar uma infância a Jesus que ele não teve nos canônicos. O adulto Jesus de Nazaré, filho de Deus, depois de passar pela experiência de ser criança, um Deus menino, um Salvador a caminho, um menino travesso. Nisso reside o fascínio das histórias apócrifas do menino Jesus, que são interessantíssimas. Eu diria, para concluir, que a descoberta e a tradução dos livros apócrifos do Segundo Testamento é um mundo novo que se abre para nós cristãos. Esses livros procuram preencher lacunas sobre a vida de Jesus e seus seguidores de forma complementar, complementando os canônicos, exageradas ou apresentando uma ideia diferente, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, sempre em relação aos canônicos, ainda que tenham recebido influência dos cristianismos gnósticos. A relação entre apócrifos e evangelhos canônicos impõe-nos um exercício acadêmico de busca de compreensão dessa literatura para elucidar, clarear sua dimensão histórica, seus limites e seus valores para a compreensão de cristianismos primitivos, perdidos, rejeitados pelo cristianismo que se tornou hegemônico, mas não pela tradição da fé cristã, no que se refere, dentre outros temas, esse que nós vimos, as questões sobre Maria, os irmãos de Jesus e a sua infância. Bom, se você ainda não teve acesso à Bíblia Apócrifa, Segundo Testamento, não deixe de apreciá-la. A publicação é da editora Vozes. Estou fazendo, aliás, queria te fazer um convite, um lançamento no Brasil dessa tradição, que é dessa Bíblia, que é uma novidade editorial. Para tanto, os próximos lançamentos estarei dia 7 de agosto na Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Divinópolis, Minas Gerais. No dia 14 de agosto, no Centro de Evangelização Amores Dei, em Belém do Pará. Também em Belém do Pará, estarei dando um curso sobre a Bíblia Apócrifa e lançando-as nos dias 15 a 16 de agosto na CNBB Pará. No dia 21 de agosto, na Paróquia Sagrado Coração, estarei fazendo o lançamento em Olinda. Em Recife, na Universidade Católica do Pernambuco, dia 21 de agosto. No dia 9 de setembro, na PUC Paraná, em Curitiba. No dia 17 de setembro, na PUC Rio e no Seminário São José. E no dia 25 de setembro, no IFTEC, em Goiânia. Se possível, espero pela sua presença e ajude-nos a divulgar estes lançamentos, se você é de uma dessas regiões do Brasil. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.